Olá, amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje iremos apresentar para vocês Forma e Exigências do Novo Testamento, da editora Haginos, dos autores Joseph Schreiner e Gerard Dautzenberg. Bem, inicialmente, essa obra aqui, nós já podemos ver que ela é uma obra capa dura, tá? Esse é o trabalho aqui da Haginos. Folhas levemente amareladas, isso já vai facilitar a sua leitura noturna, tá? Ela traz aqui essa folha de proteção, tá? Aqui, primeira folha de rosto, a segunda, aqui na ficha catalográfica, a gente pode ver o seguinte, que tá aqui como Novo Testamento, Interpretação e Crítica e Teologia, tá? E nós vamos conhecer agora o conteúdo do Índice Geral. Iniciando Índice Geral, Prefácio. Primeiro capítulo, a mensagem do Novo Testamento, a palavra de Deus do Antigo Testamento, com Joseph Schreiner. 1. O uso do Antigo Testamento na pregação neotestamentária. A via de Jesus segundo as Escrituras. Diz a Escritura: isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. O modo de citar e interpretar os textos do Antigo Testamento. 2. Temas da pregação do Novo Testamento calcados na palavra do Antigo Testamento. Cristologia, expiação e redenção, autodefinição da comunidade cristã e escatologia. 3. Posição crítica perante a palavra do Antigo Testamento. A atitude de Jesus perante o Antigo Testamento. A atitude da comunidade cristã. 4. Recapitulação. Aqui, iniciando o capítulo 3, tá? Eu vou colocar aqui só um minuto, por favor. Desculpe o barulho, são os vizinhos, tá? Capítulo 2. A língua e forma dos livros do Novo Testamento. Gerard Dautzenberg. A língua dos livros do Novo Testamento. A forma das cartas neotestamentárias e recapitulação. Capítulo 3. Paulo e sua transmissão do primitivo querigma cristão aos pagãos, com Joaquim Tigna. Antes da conversão, a conversão. O elemento pré-paulino no querigma paulino. A profissão de fé no Kyrios, a ressurreição de Jesus Cristo. A fórmula de 1 Coríntios 15, 3. A parousia de Cristo. O hino a Cristo de Filipenses 2. Recapitulação. Capítulo 4. A nova existência cristã na perspectiva de Paulo. Philip Zeindensticker. O homem sob o poder de Deus que salva. A fé como situação existencial do homem diante de Deus. O homem e a salvação em Cristo. O fundamento cristológico da conversão do homem. Vida, morte, pecado, carne. A lei, Cristo, salvação do homem. A morte substitutiva de Jesus e suas consequências. Em Cristo, o pneuma de Cristo no cristão. O batismo, a doutrina da justificação do homem. Recapitulação. Capítulo 5. Paulo, fundador de comunidades. Karl Malley. O começo de Antioquia. A expansão em Corinto. A solidação em Éfeso. O fim em Roma. Recapitulação. Capítulo 6. Teologia e pastoral na tradição paulina. Gerald Dautzenberg. 1. Introdução a 2 Tessalonicenses, Colossenses e Éfesos. O problema da autoria.
a segunda carta aos Tessalonicenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Éfesos. Recapitulação. Capítulo 7, Ministério, Igreja e Teologia na época pós-apostólica, com Robert Brooks. As cartas pastorais. Paulo escreve a ministros da igreja. A autoria de Paulo, a proeminência do ministério, tradição e sucessão, a figura da igreja, a teologia da época pós-paulina, o modo da existência cristã, recapitulação. Capítulo 8, o começo da sistematização teológica na fonte dos Logia. Paul Hoffman. Preâmbulo histórico-literário. Vista de conjuntos da coleção. Os mensageiros de Jesus. Mensageiros da sabedoria e mensageiros de Jesus. O discurso da missão. O sinal do conflito. As instruções sobre os preparativos. O mandato dos enviados. A proximidade do reino de Deus. Jesus, o Filho do Homem. A interpretação da mensagem de Jesus em Qui. Recapitulação. Capítulo 9. A Epifania de Jesus no Evangelho de Marcos. Karl Kertelj. O Evangelho, tema de Marcos. A formação do primeiro Evangelho. A história das formas. A história redacional. A concepção teológica de Marcos. As epifanias secretas de Jesus, a via de Jesus e a adesão dos discípulos, a Páscoa, o Evangelho, Epifania de Jesus, recapitulação. Capítulo 10, a questão sinótica, com George Sinner. O problema, a posição do problema e o seu fundo histórico, tentativas de solução, a teoria das duas fontes, o trabalho redacional dos evangelistas, o uso de Marcos por Mateus, o uso de Marcos por Lucas. Recapitulação. Capítulo 11, Mateus, o Evangelho Eclesiástico, com Wolfgang Trilling. História da tradição e teologia. Mateus amplia o plano de Marcos. Mateus é uma reelaboração do Evangelho de Marcos. A Igreja e o verdadeiro Israel. Os discípulos entre lei e juízo. Recapitulação. Capítulo 12, Lucas, teólogo da salvação, guiada por Deus. Carl Luning. Lucas e Atos. O empreendimento literário de Lucas, tentativa de apresentação fiel de fatos conhecidos. Garantia interna e externa da fé. A forma expositiva da história da salvação, ponto de interseção de pregação e informação. Princípios organizativos da redução do material histórico. Um caso típico. As tradições sobre a fundação da comunidade de Samaria. Método de Lucas. A estrutura da dupla obra lucana. A ordem do Evangelho de Lucas. O plano nos Atos dos Apóstolos. O plano de conjunto das duas obras de Lucas. A teologia do caminho. Tempo e tempos de salvação. A inauguração da salvação por Jesus. Aceitação e recusa. O lugar da igreja na história da salvação, a herança de Israel, a continuidade com o tempo de Jesus, o futuro, o cristão no tempo, o tempo campo de prova, a consolidação das comunidades mediante aos ministérios, a vida cristã, recapitulação. Capítulo 13, a história de Jesus no Evangelho de João, Gerald Dalsberg. A questão joanina, a João e os sinóticos. Tradição e redação. A palavra e a obra de Jesus na perspectiva do quarto evangelho. A estrutura do evangelho. Exemplos da estrutura joanina. A perspectiva pós-pascal do evangelista.
A questão joanina B. O fundo histórico do quarto evangelho. O problema do autor. Recapitulação. Capítulo 14. O modelo de parêntese cristã primitiva. Außen Schulz. O Corpus Paulinum. A primeira carta de Pedro. O Evangelho de Mateus. A carta de Tiago. Recapitulação. Capítulo 15. O faltor e aperfeiçoador da nossa fé, com Elizabeth Fionza. A concepção teológica da carta de Hebreus. O caráter literário da carta aos Hebreus. Questões introdutórias. Categorias mentais, estilo e composições de Hebreus. A inspiração parenética e a argumentação teológica. A carta aos Hebreus. A comunidade em crise. O sumo sacerdote dos bens futuros. 9:11. Recapitulação. Capítulo 16. A fé no amor, de William Tussin. As cartas de João. Origem e finalidade das cartas de João, especialmente 1 João. A terceira carta de João. A segunda carta de João. O autor das 3 cartas de João, de 2ª e 3ª João. A heresia combatida. O fundo histórico religioso. A importância da 1ª de João para a Igreja no fim do século I. A questão do autor. A índole e o valor teológico de 1 João. Meditação teológica. As sequências das ideias. Terminologia. A sucessão dos temas. A estrutura. Concentração da mensagem cristã no essencial. Os temas centrais, a intenção do autor. O lastro histórico tradicional da concentração da mensagem no essencial. A relação entre a 1ª de João e o Evangelho de João sobre o aspecto teológico. Recapitulação. Capítulo 17. A garantia da ortodoxia, com George Zinner. Formas da controvérsia com a heresia na época neotestamentária. Colossenses, 2 Tessalonicenses, Apocalipse, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Judas e 2 Pedro. A gnose. A carta aos Colossenses. A segunda carta aos Tessalonicenses. O Apocalipse de João. As cartas pastorais. A carta de Judas e a segunda carta de Pedro. Os estágios da controvérsia. Recapitulação. Capítulo 18. Futuro salvífico e futuro da salvação, com Rudolf Persch. Aspectos e apocalíptica nos evangelhos e nas cartas. Paulo conforta os cristãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4:5. Paulo exorta e instrui os coríntios. 1 Coríntios 15. O evangelista Marcos alerta contra uma falsa espera da parousia. Marcos 15. Os grandes evangelistas reelaboram. Marcos 13. Mateus 24-25. Lucas de 17-21. Segundo Pedro 3, contra os escarnecedores da parousia. Hebreus, a peregrinação para a cidade futura. Segundo Tessalonicenses, o dia do Senhor ainda não chegou. Recapitulação. Capítulo 19, Juízo e Salvação, com Elizabeth Fiorenza. A concepção teológica do Apocalipse. A história da interpretação do Apocalipse. O Apocalipse não é um escrito apocalíptico. O Apocalipse não é escrito sobre a história, a intenção e argumentação ao Apocalipse, a espera do fim próximo, a comunidade, a composição do Apocalipse, plano geral, análise detalhada, conteúdo global do livro, recapitulação. Capítulo 20. O Novo Testamento na vida da Igreja. Joseph Schreiner. O Novo Testamento
é obra da Igreja. O Novo Testamento nasceu da Igreja. O conteúdo global do livro, norma e cânon, parte do complexo da Escritura. O Novo Testamento na teologia e na liturgia. A palavra neotestamentária é afirmação teológica da fé. Mensagem neotestamentária e liturgia. O Novo Testamento e o cristão. Acesso a Cristo, sujeito ao poder da palavra de Deus. Oferecimento aos homens, esperança de unidade, força conquistadora, recapitulação. Depois vemos apêndices, prospecto cronológico da literatura neotestamentária, bibliografia, índice de autores, índice de referências bíblicas. Logo após o índice geral, a gente já começa aqui com o prefácio, tá? E logo depois o primeiro capítulo. Já de cara a gente coloca aqui um teste de tampa de caneta e dá a ideia certa de que essa letra tem um tamanho médio, tá? E isso é muito bom, principalmente pela cor das suas folhas. Essas folhas amareladas vão facilitar muito a leitura à noite. É uma folha bem lisinha, não é aquela folha mais áspera que retém a umidade e que causa manchas. Isso aqui é um excelente material para a leitura e que você vai poder aproveitá-lo principalmente à noite para aqueles que gostam de fazer uma leitura noturna, tá? Percebemos que todos os tópicos e subtópicos foram descritos no índice geral. Então, nada que tenha aqui no corpo do livro, né, você não vai encontrar no índice geral. No índice geral, você vai poder fazer sua pesquisa geral sobre o assunto direto que você deseja ler, tá? Esse é um livro para que você possa ler completo ou também vai servir para a pesquisa. Um livro que você vai poder estar utilizando em pesquisa. Um livro que trata muito de crítica geral do Novo Testamento, tá? Podemos verificar aqui a formatação do livro, uma formatação bem agradável, tá? Em que o texto está com uma boa distância da margem. Assim, quando você fizer esse tipo de abertura do livro, não vai atrapalhar a leitura, porque não vai ficar nenhuma letra muito próximo da margem do livro, a parte do meio. Estamos aqui no último capítulo do livro, para que possamos ver que o livro mantém a sua formatação sempre e que seus tópicos e subtópicos são os mesmos que você vai encontrar no índice geral, tá? Para fazer a sua pesquisa e a sua leitura desta grande obra. Bem, chegamos aqui nos apêndices e vamos ver. Aqui traz o prospecto cronológico da literatura neotestamentária. Toda a cronologia dos acontecimentos neotestamentários você vai encontrar aqui. Aqui é a parte da bibliografia, tá? Tudo que foi utilizado pelos autores e organizadores do livro para fazer esta excelente obra, tá? Você vai encontrar aqui e você vai poder verificar livros que possa fazer um complemento a essa leitura também aqui, tá? O bom é que eles estão divididos, você pode verificar aqui, ambiente neotestamentário e história da época, séries e comentários em alemão. Você já vai poder dividir e verificar se você pode adquirir ou quer adquirir uma obra que esteja nesta temática aqui. Eles dividiram a bibliografia por temáticas. Isso é muito bom, já ajuda muito a você a fazer novas pesquisas, tá certo? Aqui, parte especial dentro da bibliografia, também dividida por capítulos. Eles dividiram por capítulos aqui e por temas também, temas de teologia paulina, tá? Aqui sobre as cartas pastorais, questão sinótica e história de pesquisa,
nós vamos agora para o índice de autores. Aqui no índice de autores, vocês já devem conhecer, no caso, o nome do autor ou o nome de um personagem que vai estar descrito numa página em que você possa ir diretamente fazer a pesquisa sobre aquele assunto, aquele autor, tá? Aqui temos o índice de referências bíblicas que são citadas na obra por completo, em que você vai poder verificar e fazer juntamente a sua pesquisa, tá? Bem, o livro tem exatamente, tá, 535 páginas. Aqui chegamos ao fim desta excelente obra, que, como podemos ver em seu índice geral, é uma obra indispensável para a leitura, uma obra ímpar que você vai poder verificar diversas fontes e conhecer uma nova crítica sobre o Novo Testamento, de sua forma e exigências, tá ok? Bem, meus irmãos e amigos, muito obrigado por estarem conosco até o fim deste vídeo. Se você não é inscrito, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que são apresentados aqui. Peço a você que deixe o like, que também deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para a gente, para engajamento do vídeo, para que o vídeo possa ter uma maior repercussão e alcance mais pessoas, tá certo? E também porque a gente precisa de um feedback para saber o que os inscritos, que as pessoas querem conhecer de livros teológicos, tá certo? Agradecemos a você, compartilhe nossos vídeos, tem sempre pessoas precisando conhecer as obras que são aqui apresentadas. Desde já, fique com Deus.